Bom, como foi explicado, né, ali no tópico de apresentação no Moodle, a gente separou em 6 etapas, né, o mini curso, e aqui a gente vai iniciar a primeira delas, que eu coloquei o nome desse tópico de Newton a Einstein. Nesse tópico a gente vai trabalhar algumas transformações que ocorrem nas concepções de tempo desde a época de Newton, ali no século XVIII, a ideia de um tempo e de um espaço absolutos, que são as bases da física newtoniana, até a gente chegar ao século XX, com toda a transformação que a concepção de tempo do século XX teve, né, se transformou a partir da teoria da relatividade de Einstein, passando ali por algumas importantes descobertas científicas no século XIX, na química, que tem a termodinâmica, a geologia, também a teoria da evolução. Tudo isso vai influenciar as transformações nas concepções de tempo, que, enfim, vão também ter aí o seu papel na construção da concepção de tempo dos historiadores ali no final do século XIX e ao longo do século XX. Ok? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quando a gente pensa ali na física newtoniana, a gente está falando ali da ideia de tempo e espaço absolutos. Newton ali viveu na transição do século XVII para o século XVIII, e a ideia de tempo e espaço absolutos do Newton foram a base da física até a formulação da teoria da relatividade por Albert Einstein. Então, era o pensamento dominante, né, na física. Só que essa questão, né, essa visão de tempo e espaço como absolutos, elas enfrentavam já na época de Newton um problema, que é o seguinte: pensar o tempo como tempo absoluto me faz pensar que exista uma escala de tempo absoluta, que existe uma forma de identificar uma medição absoluta do tempo. E o grande problema é que, observando a natureza, não se encontra nenhuma escala verdadeiramente fundamental para se marcar a passagem do tempo, nem na observação dos astros, nem na Terra. Por mais que a gente pense em movimentos regulares dos planetas, movimentos regulares na Terra, né, do planeta Terra, ou transformações regulares na natureza, no planeta Terra, nenhuma dessas escalas você colocava como absoluta, mas sempre relativa, né? Sempre como se eu adoto uma escala, ela se torna a minha referência, mas ela não, nenhuma dessas escalas aparecia como uma escala absoluta, uma escala que pudesse servir de referência para as demais. Cada escala sempre é uma escala relativa. Se eu escolho um fenômeno como uma escala de tempo, eu tenho que adaptar a medição do tempo dos outros fenômenos a essa escala. Para ficar mais fácil de entender isso que eu estou dizendo, a gente pode pensar no movimento de um relógio de ponteiros. Quando eu mensuro o tempo de um determinado fenômeno olhando para um relógio de ponteiros, na verdade, eu estou comparando dois fenômenos diferentes que não estão relacionados entre si. Como assim? O movimento do relógio de ponteiros é um movimento que segue um determinado ritmo. E, por exemplo, eu quero medir o tempo, olhando para esse relógio de ponteiros, o tempo em que uma pessoa levou para chegar de um ponto a outro. O movimento dessa pessoa partindo de um ponto e chegando a outro não tem absolutamente relação nenhuma com o movimento do ponteiro dos relógios. Mas eu escolho o movimento do ponteiro do relógio como uma escala para medir o tempo do movimento dessa outra pessoa. Então, eu escolho arbitrariamente uma referência. Esse é o ponto. Não teria uma escala que valeria igualmente, que seria absoluta e que seria referência para todos os outros fenômenos. Esse é o ponto. Então, observando o movimento dos astros ou os fenômenos da natureza, não era possível identificar uma escala absoluta para o tempo.
E dentro dessa concepção newtoniana, a gente também não pode esquecer que Isaac Newton é um cristão. E ele tem uma visão teológica, não confundam com a palavra teleológica, que eu vou usar bastante daqui para frente, mas ele tem uma visão teológica da ciência, né? Ele entende a ciência como uma forma de compreender como Deus cria e mantém o universo. E Newton entendia que o universo era composto por movimentos regulares, matematicamente compreensíveis. Então, a linguagem matemática seria importante para compreender o movimento do universo, para compreender como Deus criou o universo e como Deus faz o universo funcionar. E Newton entendia que, da mesma forma que, eventualmente, um relojoeiro precisa regular as engrenagens de um relógio para que esse relógio continue trabalhando corretamente, né? Porque os relógios de tempos em tempos precisam ser ajustados porque eles se atrasam ou se adiantam, então eles precisam ir sendo ajustados. Newton acreditava que Deus, eventualmente, interferia no universo para ajustar as engrenagens do universo e o universo continuar com seus movimentos regulares. Então Deus seria uma espécie de relojoeiro ajustando o universo de tempos em tempos para que ele mantivesse esses movimentos regulares. E quando a gente pensa em movimentos regulares, a gente está pensando também em movimentos previsíveis. Então, se você entende que o universo funciona de forma regular, que o tempo e o espaço são absolutos, você pode, através do conhecimento do funcionamento do universo, prever fenômenos. Então, essa ideia também está presente no pensamento do Newton, também está presente nessa ideia de tempo e espaço absolutos. Vocês vão perceber que essa ideia ela vai influenciar alguns pensamentos sobre a história, né? Se eu tenho movimentos regulares, esses movimentos são previsíveis, então a história poderia vir a ser previsível. Mas ainda não é esse o assunto que a gente vai tratar nesse momento. Na mesma época do Newton, a gente tem um outro, né, grande pensador, filósofo, cientista, enfim, que é o Leibniz. Leibniz tem uma visão diferente de tempo. Então ele é contemporâneo do Isaac Newton, e ele tem uma visão diferente da do Newton. A do Isaac Newton prevaleceu, mas Leibniz já tinha uma visão um pouco diferente. Ele já questionava essa noção de tempo e espaço absolutos. Então, o Leibniz entendia que o tempo era a ordem da sucessão de fenômenos e que, portanto, sem fenômenos não existiria tempo. Voltando para o Newton. Tempo absoluto quer dizer que o tempo existe independente de qualquer outra coisa. Então eu não preciso de objetos, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de matéria para que o tempo exista. O tempo existiria por si só, ele é absoluto. Então o tempo existiria independente da existência de outras coisas. Para o Leibniz, não. O tempo depende dos fenômenos. Sem fenômenos não tem tempo. Então Leibniz já tem uma noção relativa do tempo. Se o tempo é sucessão de fenômenos, eu preciso ter sucessão de fenômenos para ter passagem de tempo. Sem sucessão de fenômenos, não tem tempo. Portanto, o tempo é relativo aos fenômenos e não independente deles, ok? Então, Leibniz lá no século XVII já tinha essa visão, mas a que prevalecia nas ciências, no mundo científico, é a visão do Newton, do tempo e espaço absolutos. Okay? No século XVIII, que é o século das luzes, o século do iluminismo, a gente tem, então, uma atitude prospectiva em relação ao tempo. O que é uma atitude prospectiva? É uma atitude que me permite antever o que virá a acontecer. Né? Como eu disse, se o tempo é absoluto e se o universo tem movimentos regulares, os movimentos são precisos, são previsíveis, melhor dizendo. E o iluminismo vai carregar isso. Se os movimentos do universo são previsíveis, o olhar para o tempo é um olhar que me permitiria enxergar o porvir, enxergar o que vai acontecer. Então, os iluministas, como eles têm uma atitude, e a gente vai reforçar isso em outros tópicos também, como o iluminismo tem uma atitude de romper com o passado, né, o antigo regime, o que vem antes tem que ser deixado para trás, olhar para o futuro se torna algo importante. Então,
o pensamento iluminista tende a olhar para o futuro, e olhar para o futuro tentando prever, tentando antecipar, tentando o que vai, né, planejar o que vai acontecer no futuro. Então, a gente pode dizer que o século XVIII traz essa visão prospectiva, de pensar o futuro como algo necessariamente diferente. Se a gente comparar com a Idade Média, por exemplo, a Idade Média não tinha uma ideia de que o futuro seria necessariamente diferente do presente, porque para o homem medieval o presente é o período entre a primeira vinda de Cristo e o juízo final. Então só teria alguma coisa realmente diferente no mundo com o juízo final. O iluminismo não, ele vai olhar para o mundo e perceber no futuro algo capaz de ser diferente do presente, ainda neste mundo, ok? Nesse contexto, a gente tem algumas visões diferentes, né? O iluminismo vai olhar para o futuro, mas você vai ter os iluministas que vão ter uma visão mais... Você vai ter iluministas que vão ter uma visão mais otimista do futuro e você vai ter iluministas que vão ter uma visão mais pessimista do futuro. Alguns vão olhar para o futuro como o futuro do progresso, o futuro em que a humanidade vai ser cada vez melhor, e outros vão ter dúvidas quanto a isso. Voltaire era um que não era muito entusiasta da ideia de progresso, e ele rejeitava um pouco a ideia de evolução. Ele rejeitava um pouco a ideia de que a humanidade iria sempre melhorando. Ele enxergava na humanidade um potencial de regredir, de dar passos atrás. Então ele vai desconfiar dessa ideia de um futuro necessariamente melhor, de um porvir que será necessariamente bom, né? Também nesse contexto nós temos o Vico, o Giambattista Vico, e ele pensa que o conhecimento do passado é vital para a compreensão de nós mesmos. O Vico, então, ele vai ter, apesar desse contexto do olhar para o futuro, o Vico ele ainda vai ter uma noção de que nós não podemos simplesmente abrir mão do passado, rejeitar o passado, ignorar o passado. Ele vai pensar nessa relação entre o passado como uma fonte de conhecimento para nós, para o nosso presente. Então, eu conhecer o meu passado permite conhecer a mim mesmo. Então, ele está dentro desse movimento, né, de uma visão prospectiva da história, mas ele também vai ter uma visão retrospectiva. Ele vai valorizar o passado, o conhecimento sobre o passado. E o Vico ele vai ter uma noção da história em espiral. O que é a história em espiral? A história em espiral é uma combinação de dois pensamentos frente ao tempo. A gente tem o que durante muito tempo foi atribuído ao pensamento grego, mas que a gente vê que não, vai ver depois que alguns historiadores questionam, mas que pensavam, por exemplo, os gregos como tendo um pensamento de tempo cíclico, de ciclos que se fecham. Então, a história ela teria um ponto de partida e um ponto final que coincidem, e a história sempre retornaria para o mesmo ponto, sempre recomeçando. Essa história é cíclica. Diferentemente de uma concepção cristã de tempo, que coloca o tempo como uma linha reta, da criação ao juízo final, uma linha reta em que os acontecimentos não se repetem. A história em espiral do Vico seria uma combinação dos dois. É como se tivesse um ponto de partida, esse ponto de partida ele faz um retorno, só que ao retornar ele não chega exatamente no mesmo ponto original. Ele faz uma espécie de um ciclo, mas ele avança para um ponto diferente. O movimento histórico ele vai continuar tendo pontos semelhantes a pontos anteriores, mas não exatamente iguais, porque a espiral ela vai passando por pontos diferentes. Então ele vai, ao longo desse movimento, passando por pontos que se assemelham, mas que nunca exatamente se repetem. Então ele mistura o cíclico, que volta sempre para o mesmo lugar, e o linear, que nunca volta para o mesmo lugar. Então ele é como se o tempo e a história, né,
tendesse a retornar a um ponto, mas não retornasse de fato. Ela se aproxima, mas não chega a retornar. E ela avança e retorna nessa forma de espiral. Então é essa ideia do Vico, e que hoje em dia muitos historiadores pensam a história dessa forma. Eu já vi em livros didáticos o desenho em espiral explicando para os alunos de 6º ano do ensino fundamental essa concepção de tempo. Não gosto muito assim de pensar a história necessariamente em espiral, mas é uma das visões possíveis que a gente tem para pensar o tempo histórico. Outro pensador desse contexto, aí já do século XVIII, comecinho do século XIX, o Herder, ele pensa em cada cultura e em cada época como tendo seu valor e seu caráter próprio. Então ele vai pensar não numa história geral da humanidade, num progresso da humanidade, mas ele pensa em histórias próprias. Cada nação, aliás, essa ideia de nação vai ser incorporada depois, né? Aliás, vai ser acrescentada essa ideia do Herder depois. Mas cada povo, cada cultura, cada lugar vai ter um desenvolvimento próprio. Então não teria uma história geral da humanidade, mas um conjunto de várias histórias particulares com desenvolvimentos diferentes. Então essas são algumas das noções de tempo, né? Então pensar no tempo como progresso, pensar no tempo como possibilidade de degeneração, pensar num tempo cíclico ou num tempo em espiral, ou pensar na humanidade como tendo vários tempos distintos. Então essas são algumas ideias que a gente vai ter ali no início do século XVIII, meados do século XVIII, melhor dizendo. Bom, também começa a se difundir nesse contexto, né, com o desenvolvimento científico, com as novas formas de ciência que vão surgindo, com os novos estudos a partir de Isaac Newton e dos pensadores iluministas, começa a se difundir a ideia de que o tempo é uma parte essencial da ideia de natureza. Que olhar a natureza implica ter uma percepção de tempo na natureza. Que eu compreendo a natureza se eu coloco ela numa perspectiva temporal. Tá? E esse olhar para a natureza numa perspectiva temporal vai começar a colocar uma ideia de evolução, né? O Darwin, que vai, né, fazer a grande formulação sobre o evolucionismo, mas já no século XVIII tem pensadores naturalistas, né, que vão dar origem à biologia. Já tem ali os naturalistas que começam a pensar na possibilidade de uma evolução da natureza, que a natureza se transformaria ao longo do tempo. Só que no século XVIII essa questão ainda não era defendida de forma muito veemente nessa hipótese, porque ela esbarrava numa cronologia muito limitada. Ainda se tinha a concepção de que a escala de tempo do mundo, a escala de tempo do planeta Terra e do universo, estava na casa de, no máximo, milhares de anos. Porque essas datações, né, do universo ainda levavam em conta a Bíblia. Então a cronologia bíblica, ela limita a existência do planeta à casa de milhares de anos. Se a gente vai ali para o calendário judaico, por exemplo, que teria como referência a criação do mundo, a gente está falando aí de 6 milênios. A gente estaria no 6º milênio da criação. E o estudo da natureza, das transformações da natureza, considerando uma escala de 6 milênios de existência, tornaria inviável esse processo de transformação. Então, por exemplo, quando pesquisadores no século XVIII, quando pensadores do século XVIII lidavam com fósseis e encontravam fósseis, eles não conseguiam explicar aquilo, porque a escala de tempo do século XVIII ainda era muito pequena para compreender a existência de fósseis. Então, essas evidências científicas de que a natureza passava por transformações, descoberta de fósseis, estudos do solo, enfim, fizeram com que os pensadores do século XVIII começassem a questionar a cronologia bíblica e a rejeitar a cronologia bíblica. E supor que a escala de tempo do planeta
rompesse a casa dos milhares de anos, que pudesse ser dezenas de milhares, centenas de milhares de anos. Então, essa ideia de uma cronologia curta começa a ser expandida. Então, é como se a gente tivesse uma escala de tempo cada vez maior. É como se eles começassem a sugerir que, na verdade, a história natural, a história do planeta era muito maior do que o que se acreditava até então, com base na exegese bíblica. E aí o século XIX é o grande momento de virada, que a gente pode falar numa verdadeira revolução no pensamento sobre o tempo. Ao longo do século XIX, a gente tem um conjunto de descobertas científicas que vão mudar radicalmente a percepção que as pessoas têm da escala de tempo. Primeira e uma das mais impactantes e que teve talvez maior difusão em vários meios, assim, influenciou várias áreas de conhecimento, é a biologia evolucionista. Primeiro com Lamarck, ainda ali da passagem do 18 para o 19, depois com o trabalho de Charles Darwin. Então a gente tem essa biologia evolucionista, Lamarck, Darwin, outros vários cientistas, né, mas o grande símbolo, né, desse pensamento é o Darwin, que coloca que, bom, os seres humanos, não apenas, mas os seres vivos, se adaptam ao longo do tempo e vão, através de adaptações e da seleção natural, se adaptando ao meio ambiente. E esse processo leva milhares, centenas de milhares, talvez milhões de anos. Essa noção ajuda a explicar os fósseis, que eram difíceis de entender no século XVIII. Tá, os fósseis são a evidência de que existiam formas de vida mais antigas que não se adaptaram às novas condições e foram substituídas por outras que se adaptaram. Então, a escala de tempo da vida no planeta Terra ela aumenta muito. Pensem, a gente está acrescentando muitos zeros, muitas casas na cronologia. A gente está indo de milhares para milhões. A gente está mudando muito a ordem de grandeza dos fenômenos naturais. Outra ciência, e essa fez aumentar absurdamente a escala de tempo, é a geologia. A geologia começou a investigar as transformações no solo, as transformações na crosta terrestre, e fez essa escala de tempo subir muito para a escala dos milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de anos. Então a gente começa a falar de uma cronologia de um tempo quase que infinitamente, assim, para o pensamento da época, infinitamente maior do que o tempo de existência de um ser humano, do que o tempo de vida de um ser humano. A gente está falando de uma escala de tempo que é muito maior do que a própria existência da humanidade. Então, o ser humano que sempre se via como o topo da criação divina, começa a se questionar como sendo um ponto, um pequeno ponto, numa reta gigantesca de temporalidade. Então isso coloca o ser humano numa escala muito pequena. E aí os cientistas começam a olhar para uma escala de tempo centenas, milhares de vezes maior do que era usual até então. Então a geologia vai mostrar, através dos seus estudos e das suas pesquisas, que o planeta Terra está na casa dos milhões, eventualmente bilhões de anos. A gente está falando de uma ordem de tempo muito maior e inacessível. A gente fala, né, racionalmente de milhões, de bilhões de anos, mas concretamente nós não conseguimos conceber o que é essa escala de tempo. A gente não consegue conceber essa escala de tempo. Mas é essa escala de tempo do universo. E muito importante também para o século XIX, e que vai ter uma influência muito forte em várias áreas de conhecimento, inclusive nas ciências humanas, nas ciências sociais, é a termodinâmica. Porque a termodinâmica vai demonstrar física e quimicamente que o tempo é irreversível, que o tempo é linear e irreversível. Como que a termodinâmica faz isso? Através da segunda lei da termodinâmica, chega-se à conclusão de que
O universo está em movimento por trocas de energia, e a tendência é que um determinado sistema com trocas de energia vai se estabilizar. Então a história do universo é a história das trocas de energia, até que uma hora esse sistema vai se estabilizar. Estabilizou, não tem mais troca de energia, não tem mais movimento, é o fim do universo. Então, a termodinâmica traz a noção de que existe um tempo linear, irreversível e que acaba, e que chega a um ponto final. Se você não acrescenta energia a esse sistema, a tendência é que ele estabilize. Então, a termodinâmica vai dar essa noção. Então, o evolucionismo, a geologia e a termodinâmica vão revolucionar a noção de tempo da humanidade no século XIX. E essas novas noções de tempo vão começar a contaminar o dia a dia das pessoas. E os pensamentos sobre religião, pensamentos sobre ciência, pensamentos sobre política, a gente vai ver que tudo isso vai aparecer. Quando eu falo sobre religião, por exemplo, o evolucionismo vai ter uma influência muito forte no espiritismo. O espiritismo é uma religião que surge no século XIX, um pensamento religioso que surge no século XIX, com grande influência da biologia evolucionista. A ideia de crise do sistema, da termodinâmica, vai influenciar pensamentos como o marxismo, vai influenciar a ideia de que civilizações crescem e entram em declínio. Então, tudo isso está presente. E, já entrando no século XX, a gente tem a radioatividade. A radioatividade também é um processo natural não cíclico. E ela também é indicadora dessa seta do tempo, de um tempo não reversível. Então, o que é a radioatividade? Explicando como historiador e não como físico, a radioatividade a gente vai pensar em partículas, partículas subatômicas, perdendo massa. E esse processo é reversível. É regular e irreversível. Tanto que é a partir disso que a gente faz as medições de carbono 14, por exemplo. Carbono 14 é um isótopo radioativo que vai perdendo massa, e pela quantidade de massa que ele perde, a gente consegue datar um determinado fóssil, um determinado, tecido que fez parte de algum organismo. A gente tem o relógio atômico hoje em dia. Ele é considerado a forma oficial de medição do tempo. O tempo que dura um segundo é baseado nos ciclos do relógio atômico, nos ciclos do Césio, que tem um período regular. Então a radioatividade ela vai mostrar um processo linear, regular e irreversível. Então não tem mais a ideia de tempo cíclico rompe. Então você junta a evolução, a adaptação constante, e você com a ideia de linha reta, de que não volta, isso vai influenciar a ideia de um mundo que sempre melhora. Aí a gente vai para pensamentos como positivismo, por exemplo, sempre melhora. Mas se você juntar a termodinâmica com o tempo linear, a termodinâmica fala do fim da energia. Da estabilidade do sistema, que para de trocar energia, então cessa. Então a termodinâmica também faz pensar na possibilidade de fim, de decadência. E a própria biologia evolucionista vai dar indícios de que é possível a evolução, mas também é possível a degeneração. Então no século XIX você vai ter perspectivas absolutamente otimistas e perspectivas absolutamente pessimistas, que vão estar nesse debate entre a degeneração e a evolução, ok? Continuando no século XIX, agora indo mais para a filosofia, século XIX e entrando no século XX. No século XIX, a ideia de sucessão temporal passou a ter uma importância
muito maior, nunca antes vista no pensamento humano. A ideia de sucessão temporal, né? Da linha reta do tempo não cíclico e do tempo que se transforma, e a ideia de que o presente é necessariamente diferente do passado e o futuro será necessariamente diferente do presente. Então a ideia de sucessão temporal, de transformações ao longo do tempo. Todas aquelas ideias científicas que a gente acabou de ver apontam nessa direção. A segunda revolução industrial, o grande progresso técnico, científico e econômico, aponta nessa direção. E o pensamento comum no dia a dia vai ser contaminado por essa nova noção de tempo. Então a gente está falando no século XIX de uma mudança profunda que a humanidade tem na sua relação com o tempo. Antes da Revolução Industrial, se tinha uma determinada relação com o tempo. Século XIX em diante, segunda Revolução Industrial em diante, se tem uma outra relação com o tempo. Então são essas transformações. Em outro momento a gente vai ver mais as relações com a Revolução Industrial, aqui a gente está mais no pensamento filosófico científico. Henri Bergson, filósofo, ele vai ter uma concepção de tempo, uma reflexão sobre o tempo, que tem como cerne a ideia de fluidez. Ele não vai pensar o tempo como um conjunto de instantes ou como uma sequência de acontecimentos. Ele vai pensar o tempo como uma fluidez, uma constante transformação. Então ele, como filósofo, ele vai deslocar o foco do ser para o tornar-se. Então ele não vai pensar nos indivíduos como entidades estáticas, mas como entidades em constante transformação. Então Bergson ele não vai pensar no que a coisa é, mas no que ela está se transformando ao longo do tempo, porque a transformação é constante. Entende que o tempo é um fluxo contínuo, está sempre passando, então está tudo em constante transformação. Então não dá para pegar a essência de um ser. O que seria a essência de um ser, na verdade, é a constante transformação desse ser. O Russell, na fenomenologia, vai pensar que a impressão sensível, a consciência e o tempo se conjugam. Então, o que eu sinto, a consciência do que eu sinto e a minha percepção do tempo vão estar imbricadas. Então, a transformação do tempo, a consciência dessa transformação e a impressão que me dá elementos para essa consciência não vão ser separadas. Então também vai pensar a questão da transformação, do deslizar, do vir a ser, do tornar-se. Não vai pensar no ser estático, imutável, vai pensar na transformação. Então percebam que a ideia do tempo absoluto, ainda que não se tenha uma formulação como a de Einstein, do tempo relativo, mas ela já está sendo questionada. Porque aqui a gente não está mais pensando num universo estático, num universo absoluto, num universo constante. A gente está pensando num universo em transformação, no ser humano em transformação, na natureza em transformação. Então, a física newtoniana já está sendo questionada por vários pontos, mas ainda não tem uma formulação física de que o tempo seja relativo. Mas filosoficamente e em várias áreas do conhecimento, a ideia de um universo constante já não está fazendo tanto sentido. E aí a gente tem o Heidegger, já no século XX, que vai considerar que a consciência não pode aprender o ser senão no horizonte do tempo, ou seja, não dá para pensar o ser separado do tempo. E colocar o ser no tempo, Heidegger, né? Ser e tempo. Colocar o ser no tempo é observar a transformação do ser. É observar um ser em transformação. Então aqui a gente já está pensando na filosofia, na transformação como característica, como uma variável importante do ser. Então, olhar a passagem do tempo, olhar a transformação é uma variável importante. Ok? Continuando, agora a gente vai para a sociologia. A sociologia vai ter um olhar importante sobre o tempo. Então, para os sociólogos, de um modo geral,
o tempo é uma produção social plural. Então eles vão olhar para o tempo coletivo, né? Não tanto para o tempo individual. Durkheim, que é com quem os historiadores ali na virada do 19 para o 20 vão ter diversos embates sobre campos, sobre objetos, sobre pertinência das áreas de conhecimento para estudar determinados objetos, enfim. O Durkheim ele vai rejeitar ao mesmo tempo a ideia newtoniana de um tempo absoluto, porque ele vai pensar nas diferentes experiências sociais do tempo, são experiências que mudam em cada sociedade, então ele vai questionar o tempo absoluto, mas ao mesmo tempo ele rejeita a concepção do Bergson, da constante transformação, da fluidez. Ele vai pensar que cada sociedade constrói seu tempo, então o tempo não é absoluto, porém, dentro de cada sociedade o tempo é absoluto. O tempo não é absoluto, não é absolutamente absoluto, né? Me perdoem pela redundância, mas enfim, ele não é absolutamente absoluto, porque muda de uma sociedade para outra. Mas dentro de uma sociedade se constrói um tempo que vale para todos naquela sociedade. Então o tempo é uma construção social coletiva, não é individual. Então o Durkheim vai pensar por esse caminho. Ele questiona Newton por um lado, mas questiona Bergson por outro, porque ele vai colocar um tempo, um padrão social para o tempo. O Halbwachs e o Gurvitch, eles vão pensar diferente do Durkheim, eles vão insistir na pluralidade do tempo dentro de uma mesma sociedade. Dentro da sociedade, de uma mesma sociedade, existem vários tempos convivendo, existem várias percepções, concepções, representações de tempo convivendo. Que eu já adianto para vocês que é por esse caminho que eu trabalhei nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Dentro de uma mesma sociedade convivem múltiplas formas de tempo, convivem vários tempos. E se a gente pensar no século XIX, que está vivendo a transformação de um tempo pré-industrial para um tempo industrial, isso é ainda mais evidente, isso é ainda mais forte. Então, dentro de uma mesma sociedade, sim, convivem vários tempos, dentro de uma mesma sociedade. Então, é uma construção coletiva, mas também individual. Então, não é absolutamente coletiva nem absolutamente individual. É uma relação entre indivíduo e sociedade. E dentro da sociologia, existe também a ideia de que exercer poder significa impor sua concepção e sua medida de tempo, e ao mesmo tempo legitimar uma certa ordem social. A gente vai ver mais para frente, né, em outros tópicos, o Jacques Attali, que tem uma obra sobre o tempo, a relação entre tempo e poder, entre tempo e violência, que a gente vai discutir mais em outros momentos. Ele coloca isso, e os sociólogos, a sociologia, né, muitos sociólogos têm essa percepção também, de que o controle social ele é exercido também como um controle temporal. Controlar o tempo da sociedade é uma forma de poder sobre a sociedade. O tempo de plantar, o tempo de colher, né, como eu falo para os meus alunos, né, quando a gente fala da antiguidade, o tempo de plantar, o tempo de colher, né, ou o tempo do trabalho, o tempo do descanso, se a gente vai para a sociedade industrial, ou o tempo da paz, o tempo da guerra, e em várias sociedades, em várias épocas. Esse controle do tempo certo para fazer cada coisa é uma forma de exercício de poder. Então, quem controla o calendário controla a sociedade. Quem exerce poder sobre a sociedade, uma das formas de exercer poder é através do calendário. Então, controlar o tempo ajuda a controlar a sociedade, ok? Finalmente chegamos em Einstein, que ali, na passagem do século XIX para o século XX ali, trabalha em várias coisas, né? Trabalha em escritório de patentes, uma coisa que muita gente acha que o Einstein trabalhava em escritório de patentes numa função meramente burocrática de carimbar papel. Não, o Einstein trabalhava como engenheiro no escritório de patentes e ele trabalhava na Suíça, no final do século XIX, momento em que a questão do tempo era muito importante para sincronização de relógios de fábrica, sincronização de relógios de estações de trem, sincronização de relógios públicos.
Então ele trabalhou no escritório de patentes de Berna, na Suíça, numa época em que muitos projetos de sincronização de relógios eram submetidos à aprovação do escritório de patentes. E o Einstein, como engenheiro, né, trabalhando como engenheiro no escritório de patentes, ele analisou muitos desses projetos. Então, muita gente diz assim que o Einstein ele tinha um trabalho meramente burocrático que não exigia nada do seu intelecto e, ao mesmo tempo, desenvolveu a teoria da relatividade. Não. O trabalho dele no escritório de patentes tinha muito a ver com a teoria da relatividade, na verdade. Ele estava trabalhando com o tempo todo, né? Trabalhando com sincronização de relógios, analisando projetos de sincronização de relógios. Então, é bem interessante perceber como que esse trabalho, digamos, burocrático, tem influência, sim, no pensamento dele como matemático e como físico. Enfim, então Einstein vai questionar o tempo absoluto do Newton, que até então o Einstein não foi o primeiro a questionar, outros físicos matemáticos já questionavam, mas ninguém tinha conseguido formular uma teoria, né, uma explicação ali mais robusta. E o Einstein, através da teoria da relatividade, ele consegue colocar a ideia de que o tempo não é absoluto e que, além disso, o tempo tem uma realidade própria dependendo da realidade material que o contém. Ou seja, o tempo não é absoluto, depende de onde o tempo está sendo construído. Então, dependendo do espaço, dependendo do contexto, o tempo passa de formas diferentes. Ele faz a relação entre tempo e velocidade, né? Quando você está numa velocidade próxima à velocidade da luz, o tempo passa de forma diferente. Mas, na verdade, quanto maior a velocidade, menor é o tempo passando. Né? Na verdade, você não precisa, né, como as experiências hipotéticas dizem, né? Você não precisa sair do planeta Terra, pegar uma nave espacial e viajar numa velocidade próxima à velocidade da luz para perceber isso. Mas na casa ali das frações de segundo, se você coloca um relógio na base da Torre Eiffel e outro relógio na ponta da Torre Eiffel, essa distância do centro da Terra faz com que o relógio da base e o relógio da ponta estejam se movimentando junto com a Terra, mas em velocidades diferentes. E eles vão marcar o tempo de forma diferente. Quando você juntar os dois, você vai ver que um vai estar mais adiantado do que o outro. É questão de fração de segundos, mas isso já dá uma diferença, né? Então, essa relação entre tempo, espaço, velocidade, ela interfere na passagem do tempo. Então, desde Einstein, a gente sabe que o tempo não é igual para todo mundo em todos os lugares. O tempo ele é relativo. E já influenciada pelo pensamento do Einstein, a física contemporânea vai afirmar uma outra propriedade do tempo, a sua irreversibilidade. Então, aquilo que já estava sendo suposto, inferido de outras ciências, né, como a gente viu da termodinâmica, da geologia, da biologia, da radioatividade, a física moderna vai chancelar. O tempo é irreversível, o tempo não volta. Então, o tempo é uma seta. Então, o tempo não regride, o tempo está sempre avançando, ok? Então o tempo ele é orientado e há uma flecha do tempo. O tempo tem direção e sentido. Ele parte de um ponto em direção a outro e ele não volta. E ele não muda de percurso. O tempo ele é uma reta, ele é uma flecha. Ele parte de um ponto e chega em outro ponto. Sustentam essa ideia a própria termodinâmica. Ela se mantém e ela é uma ciência extremamente importante nesse contexto que a gente está analisando, do século XIX e do século XX. E a astronomia também vai ajudar. Eu ia falar o telescópio, o astrônomo Hubble, em homenagem ao qual foi batizado o telescópio Hubble, né, o astrônomo Hubble, em 1929, ele, através de seus estudos de astronomia, ele percebe a expansão do universo. E ele percebe que o universo se expande em velocidade constante e essa expansão é irreversível. O universo não se expande e se retrai, ele se expande em uma velocidade constante.
E aí nós temos a termodinâmica e nós temos a expansão do universo como medidas ou como indícios de que o tempo passa, de que o tempo tem uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo, que o tempo tem uma flecha, uma direção, um sentido e de que ele é irreversível. Então, a gente consegue, através da termodinâmica e da astronomia, perceber fenômenos naturais, fenômenos físicos, fenômenos astronômicos, que chancelam a ideia de que o tempo é uma linha reta, é uma seta, é irreversível. Ok? Então, a partir do século XX já não tem mais essa dúvida se o tempo é irreversível ou não. A física coloca que o tempo é irreversível. Ok? Depois de Einstein, algumas considerações. Então, no século XX, o tempo ele é pensado como uma realidade física. Então, o tempo existe, é uma grandeza física. Se você perguntar para um físico o que é um tempo, o que é o tempo, ele não vai te dar uma resposta concreta. A física não define o que é o tempo. A física diz que o tempo existe, que ele é uma variável e que ele é importante nos fenômenos, mas não explica o que ele é. Então, a filosofia tem que explicar, mas as outras ciências não se dão ao trabalho. A física não explica, as outras ciências também não se dão ao trabalho de explicar o que é o tempo. Mas o tempo é entendido como uma realidade física e orientada, mas flexível. Se o tempo é relativo, ela é uma realidade flexível, ela não funciona da mesma forma em todos os contextos. E ele é relativo segundo as condições em que se mede. Então, se você medir o tempo em pé parado no nível do mar, ele vai ter um comportamento diferente do que se você medir o tempo em pé parado no alto de uma montanha, porque a distância com relação ao centro da Terra vai dar uma diferençazinha. Se você está numa determinada altitude parado e na mesma altitude em um avião supersônico, o comportamento do tempo vai ser diferente também. Então, depende da velocidade, depende do contexto em que está sendo feita a medição do tempo. Então, o tempo não é absoluto. Então, a física já coloca, o tempo não é absoluto. Ele é uma grandeza importante, mas ele é variável. Ele muda dependendo da situação. E, se o tempo é uma linha reta, confirma-se a ideia de que o futuro é necessariamente diferente do presente e que o presente é necessariamente diferente do passado, porque o tempo não volta. Então agora a gente tem um futuro aberto a possibilidades. Ele é diferente, ele será diferente do presente. A questão é, diferente como? Para melhor ou para pior? Então, ou igualmente ruim ao nosso presente. É diferente, mas não se sabe como. Também o tempo deixou de ser visto, ele não é mais onde os fenômenos se desenvolvem, mas ele é inerente aos próprios fenômenos. Lembra do Leibniz, que eu falei lá, contemporâneo do Newton, que ele pensava que o tempo dependia dos fenômenos? No século XX, os físicos dão razão a Leibniz. O tempo não é onde o fenômeno acontece. Os fenômenos não acontecem no tempo. Mas o tempo é uma dimensão do próprio fenômeno. Ao passo em que o fenômeno acontece, o tempo acontece junto com o fenômeno. Não existe tempo separado do fenômeno. Se não tem fenômeno, não tem tempo. E aí a gente entende, por exemplo, a visão cristã da eternidade. Deus é eterno. O que isso significa? Que Deus existe há muito tempo e vai continuar existindo por muito tempo? Não. Significa que Deus não tem tempo. Deus é perfeito, então Deus não se transforma. Não tem transformação, não tem tempo. Isso é eternidade. Ausência de tempo. Ok? Mas aqui a gente tem essa... Então, para ter tempo tem que ter o fenômeno. Não tem fenômeno, não tem tempo. Não dá para medir um tempo sem fenômeno. Ok? E aí a filosofia no século XX vai conferir 3 atributos ao tempo. Interioridade. Existe um tempo interno nosso. Cada um de nós tem um tempo próprio. Então a ideia do Durkheim, do tempo social, do tempo exclusivamente social, não vai bater.
A gente pode pensar no Halbwachs, né, dos vários tempos convivendo. Mas existe um tempo interno, um tempo interior. O tempo é relativo, influência da física, passa de forma diferente para cada um. Então a nossa percepção do tempo, a percepção do tempo de cada um é diferente. E o tempo é aberto. Como assim o tempo é aberto? Ele pode... A passagem do tempo para o indivíduo pode ter direções diferentes. O indivíduo pode se comportar no tempo, pode entender o tempo, pode perceber o tempo de formas diferentes. E aí a gente tem um conceito abstrato da experiência. O tempo não é concreto. Tem alguns historiadores da ciência que tentam defender que o tempo é concreto, pensando nos ciclos das moléculas radioativas, pensando na expansão constante do universo, que existiria um tempo absoluto e concreto, mensurável. Concreto e mensurável, identificável. Mas a filosofia tenta pensar no tempo como uma experiência abstrata. Sendo abstrato, ele é absolutamente subjetivo. Então, e depois a gente vai discutir a objetividade e a subjetividade. Mas enquanto experiência, o tempo é subjetivo. Okay? Existe um tempo objetivo, mas a gente vai falar dele em outro momento. E dentro dessa concepção, a gente não vive no tempo. Não tem lá o tempo e a gente está dentro dele. A gente vive o tempo. Enquanto vivemos, o tempo está acontecendo. Então a gente não está dentro do tempo, mas o tempo permeia, o tempo está na nossa vivência. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas a ideia é essa. A gente não está dentro do tempo. Não existe um fenômeno tempo e a gente está dentro dele. O fenômeno tempo acontece enquanto nós acontecemos. Essa é a ideia. Então o tempo ele não está dissociado das experiências e das ações. Ele é inerente a elas. E no século XX também surgem alguns ramos dentro das ciências que levam o tempo como uma característica fundamental. A gente tem a nossa ciência querida, a história, que tem o tempo como dimensão fundamental, como dizia Mark Bloch, a ciência dos homens no tempo. Mas tem outras áreas de conhecimento que incorporam a ideia de tempo, como a cronobiologia, que estuda a organização temporal dos seres vivos. E como que as alterações ao longo do tempo podem afetar esses seres vivos. Então, a relação entre tempo e vida seria a cronobiologia. E a gente tem a cronopsicologia, que estuda a percepção do tempo. Né? A cronopsicologia entende, do ponto de vista psicológico, como o ser humano entende e percebe a sucessão e a duração de algo. E a gente tem a psicanálise. A psicanálise é uma área de conhecimento, enfim, uma área da saúde absolutamente ligada ao tempo. Vou ler aqui o trechinho para ficar mais claro. Na psicanálise, o tempo humano resulta do entrelaçamento de diferentes dimensões. A interpretação na psicanálise é geralmente a elaboração, colocando em evidência um tempo feito de repetições, progressões, regressões, retroações. E a cura tem a sua própria temporalidade. Então a psicanálise lida muito com o tempo, com as permanências, com as superações, com as regressões, progressos, repetições, e tem a temporalidade da cura dentro da psicanálise. Então a psicanálise é uma área de conhecimento muito ligada à experiência do tempo. Okay? E a Nexus, que é ali também filha desse contexto da passagem do 19 para o 20. Pois bem, gente, chegamos ao final aqui dessa primeira parte. A segunda parte a gente vai começar a trabalhar com as múltiplas temporalidades. E vocês vão perceber que isso que eu estou falando aqui das diferentes percepções de tempo, e principalmente esse finalzinho aqui que eu falei da psicanálise, né, das várias dimensões do tempo que interferem no psicológico do indivíduo, a gente vai ver que isso um pouco tem a ver também, né, com a percepção que os historiadores têm das múltiplas temporalidades. Então, agradeço você ter tido paciência de assistir esse vídeo até o final e espero que tenha sido proveitoso e nos vemos no próximo vídeo.